Vencer o desamor, resumo do capítulo 87. Daphne afirma para Ivete que Bonifácio matou seu marido, mas a publicitária revela que o empregado renunciou antes do acidente. Ivete fala para Daphne que Gael é o único que podia estar dirigindo o carro. Daphne deduz que Gael causou o acidente de Nestor. Horas antes, Lino garante que vendeu seu carro a Graziella, mas alega que não sabia que ela era uma prostituta. Lino acusa Álvaro de estar mentindo só por não concordar com sua relação com Bárbara. Lino inventa para Bárbara que está falando a verdade e exige que Álvaro comprove suas acusações. Lino coloca Bárbara contra a parede e exige saber em quem ela vai acreditar. Gael se desculpa com Daphne. Daphne afirma que tudo está claro entre eles e sugere que Gael vá para a confraternização na agência, e o publicitário também a convida. Daphne alega que a agência lhe traz muitas recordações. Gael insiste na ideia em voltar com Daphne no futuro, mas a camponesa não lhe dá muitas esperanças. Gael se declara para Daphne. Daphne deixa seu futuro nas mãos do destino e pede a Gael que não ligue para ela enquanto estiver fora. Gael pede a Daphne que cuide de Bárbara e dos irmãos. Daphne esclarece que não tem uma boa relação com Eduardo. Daphne fala para Gael que Eduardo quase agrediu Ariadna e deixa o publicitário indignado. Daphne se despede de Gael e ambos sofrem. Gael chora ao ver Daphne partindo. Ariadna quase se atrasa para a audiência. Ariadna e Conrado conversam sobre Álvaro. Bárbara acredita que Álvaro está mentindo. Álvaro afirma para Bárbara que sua relação com Lino é um erro. Bárbara proíbe Álvaro de voltar à casa. Bárbara briga com Álvaro. Álvaro tenta criticar Lino para Bárbara, mas a madame não permite. Lino agradece a confiança de Bárbara e assegura que Álvaro não está falando a verdade. Lino sugere a Bárbara que procurem Graziella para esclarecer tudo, mas a dondoca não acha isso necessário. Eduardo afirma ao juiz que Tadeu corre perigo ao lado de Ariadna. O advogado de Eduardo mostra ao juiz as ameaças que Ariadna recebeu, mas Conrado a defende e ressalta que tudo está resolvido. Ariadna e Eduardo discutem durante a audiência e o juiz intervém. O advogado de Eduardo afirma que seu cliente não abandonou Ariadna, pois a deixou com a sogra em boas condições. Ariadna garante que cuidou de Tadeu sozinha, mas Eduardo joga na cara dela o pouco dinheiro que enviou. O juiz ameaça suspender a audiência. Bárbara fala para Gema que não suporta ver o sofrimento de Eduardo. Bárbara sente falta de Tadeu e Dino. Bárbara critica Álvaro para Gema. Bárbara garante que acredita em Lino, mas se sente sozinha. Gema a apoia. Gema deduz que Bárbara sente saudades de Ariadna, mas ela nega. Bárbara pergunta a Gema quais são suas tarefas escolares, mas a garota despista a tia. Lino surpreende Graziella e a acusa de ter falado demais para Álvaro. Graziella se explica e garante que não falou mal dele para Álvaro. Lino acusa Graziella de quase ter estragado seus planos e impede que ela vá embora, ameaçando ao mostrar um revólver em sua cintura. Bruno conversa com Álvaro sobre o cancelamento do projeto. Bruno percebe que Álvaro está estranho. Álvaro fala para Bruno que Ariadna está disputando a guarda de Tadeu com Eduardo. Álvaro celebra que Ariadna não esteja morando perto de Eduardo. Álvaro afirma para Bruno que Ariadna vai se mudar com Tadeu, ressaltando que vai alcançá-los posteriormente para evitar problemas. O juiz revisa as provas e a denúncia de Ariadna contra Calixto, admitindo que Tadeu corre risco ao lado da mãe. Ariadna se justifica e Conrado tenta defendê-la para o juiz. O juiz deduz que Eduardo pode descumprir suas obrigações a qualquer momento, pois já sabe que ele se negou a dar uma pensão para o filho. Eduardo tenta se justificar, mas Ariadna o acusa diante do juiz. Eduardo afirma que deu vários dólares para Ariadna, mas ela nega. O advogado de Eduardo apresenta falsas provas para o juiz. Ariadna assegura que nunca recebeu nada, mas o juiz garante que ela recebeu vários depósitos em uma conta que está em seu nome. O juiz exige uma explicação de Ariadna. Gema encontra Lixa e Érica. Gema fala com Manuel. Gema pergunta se Jimmy sente sua falta, mas Érica e Lixa negam. Gema confessa às amigas que recebe pouco dinheiro pelo trabalho. Érica sugere que Gema volte para a escola, mas Lixa não concorda. Érica e Lixa discutem. Gema comenta que não quer ser empregada e Lixa sugere que ela busque um trabalho que goste. Gema pensa em cantar ao lado de fora dos restaurantes. Manuel aparece e diverte Gema. O juiz afirma para Eduardo que vai analisar as provas antes de tomar uma decisão. Eduardo se estressa, mas Ariadna concorda com o recesso. O juiz promete analisar detalhadamente o caso e encerra a sessão. Ariadna garante para Conrado que Eduardo abriu uma conta em seu nome sem seu consentimento. Conrado tenta tranquilizar Ariadna e afirma que já demonstrou o abandono de Eduardo.
Daphne conversa com Davi e fala sobre o seu desejo de fazer um curso. Davi apoia Daphne. Daphne conta que se despediu de Gael em bons termos. Davi sugere que Daphne esqueça a ideia de fazer justiça. Daphne deseja encontrar o culpado pela morte de Nestor para jogar em sua cara que ele deixou seus filhos sem pai. Davi elogia o empenho de Daphne. Daphne confessa a Davi que chegou de seu povoado reclamando do que nem queria e nem vai mais precisar, sugerindo ao amigo que vai abrir mão de sua parte na herança de Joaquim. Gael esclarece a João José que no futuro pode voltar com Daphne. João José não acredita que Gael não se relacione com outras mulheres em Miami. João José tenta convencer Gael a ir para a confraternização da empresa. João José comenta com Gael sobre as viagens que eles fizeram a trabalho. Gael deseja ver Daphne pela última vez antes de partir. Yolanda visita Gema e afirma que vai acompanhá-la até a escola. Bárbara chega em casa de táxi. Gema confessa a Yolanda que deixou o colégio. Yolanda tenta aconselhar Gema. Gema afirma para Yolanda que não quer voltar para o povoado. Gema fala que não está mais namorando e afirma que ainda não desabafou com Bárbara. Yolanda faz Gema prometer que vai pensar bem antes de deixar a escola definitivamente. Álvaro se revolta com a mentira de Eduardo. Ariadna tranquiliza Álvaro, mas o arquiteto não se conforma. Álvaro afirma para Ariadna que Eduardo não tem limites. Ariadna acredita que Eduardo não vai sair vitorioso do processo. Tadeu aparece e conversa com a mãe e o tio. Álvaro recebe um áudio de Gael, que deseja se despedir do irmão. Álvaro fala para Ariadna que vai se encontrar com Gael. Clarinha pede uma maçã a Bárbara. Bárbara fala para a pequena que Daphne está com raiva dela. Daphne reconhece para Bárbara que ela tem razão e afirma que vai se esquecer da herança. Bárbara fica emocionada. Daphne pede um mês para Bárbara e afirma que em breve vai deixar a casa. Lino aparece e insinua que estão falando mal dele. Yolanda conta para Gema que vai morar em outra cidade por trabalho. Gema abraça Yolanda. Yolanda orienta Gema. Gema garante a Yolanda que nunca vai esquecer de sua ajuda. Yolanda pede a Gema que não perca sua essência. Gema se despede de Yolanda. Jimmy pergunta sobre Gema para Erika e Lisha, mas inventa que não se importa com a garota. Erika e Lisha não falam sobre o paradeiro de Gema para Jimmy. Pedro conta para Jimmy que conseguiu um carro emprestado para o rolê que eles vão participar. Daphne liga para Josefina e pede o restante do dinheiro que Joaquim sempre lhe deu. Josefina sugere que Daphne peça grana emprestada a Gael, mas ela afirma que não namora mais com o publicitário. Josefina sugere à filha que a visite no povoado, e a camponesa concorda. O advogado de Eduardo afirma para o malandro que o juiz pode desmascará-lo pela mentira apresentada. Eduardo reconhece que mentiu, mas garante que vai fazer o que for para não perder Tadeu. O bacharel aconselha Eduardo, que fica confiante em ganhar a guarda do filho. Bárbara elogia a conduta de Lino e garante que não acredita nas acusações contra ele. Bárbara insinua que Lino é melhor do que Joaquim. Lino agradece a compreensão de Bárbara e revela que tem uma surpresa para ela. Daphne se aproxima com a bandeja e Lino pega um pão. Clarinha comenta sobre Lino com Bárbara. João José chama Daphne para a comemoração na empresa, mas ela não quer comparecer. João José fala para Daphne que ela pode arrumar um novo trabalho com Vital caso compareça. Daphne afirma que não pode deixar os filhos sozinhos e Bárbara se oferece para tomar de conta como uma forma de agradecimento à camponesa. Eduardo chega e pede para conversar com Bárbara. Gael se encontra com Álvaro. Álvaro afirma a Gael que está muito orgulhoso dele. Gael confessa ao irmão que vai sentir saudades de Daphne. Gael pergunta a Álvaro como está sua relação com Ariadna. Eduardo conta para Bárbara que o juiz não acreditou que ele abandonou a família. Bárbara sugere que Eduardo more com Tadeu em outra residência. Bárbara pede a Eduardo que ceda sua parte da casa para ela. Eduardo não concorda e insinua que Lino está fazendo a cabeça da mãe. Bárbara nega e eles discutem. Eduardo garante à mãe que não vai sair de casa e muito menos vai ceder sua parte. Álvaro afirma a Gael que está com Ariadna, mas ressalta que eles devem superar muitos obstáculos. Álvaro confessa que se sente culpado pelo sofrimento de Eduardo. Gael comenta com Álvaro que Eduardo agrediu Ariadna. Álvaro se surpreende e Gael percebe que o irmão não sabia da situação. Bárbara não sabe como ajudar Eduardo. Lino insinua que Ariadna não pode estar com Álvaro, mas Bárbara não acredita. Bárbara acaba revelando para Lino o endereço de Álvaro. Sem perceber, Bárbara revela até o número da casa de Álvaro para Lino. Lino inventa para Bárbara que vai se encontrar com outro cliente, pois precisa de dinheiro para realizar a surpresa que prometeu.
Bárbara faz caretas pelas costas de Lino. Daphne deixa as crianças com Bárbara e promete que não vai demorar, mas sua madrasta a despreocupa. Bárbara chama Clarinha para comer biscoitos. Gael fala para João José que já arrumou tudo e pensa ir na festa da agência, mas antes quer se despedir da mãe. Álvaro liga para Eduardo e pede para falar com o irmão pessoalmente. Ivete apresenta Vital para Daphne. Vital comenta com Daphne que ela é muito bem falada na agência. João José aparece e elogia a beleza de Daphne. João José afirma que Gael não deve comparecer à comemoração. Ivete fala para os convidados que vai mostrar um vídeo feito por João José com alguns trabalhos dos empregados. Gael se surpreende ao ver Bárbara cuidando dos filhos de Daphne. Surpreendentemente, Bárbara elogia Daphne para Gael e revela que a menina abriu mão de sua parte na herança. Gael deixa escapar que Daphne não havia falado nada para ele. Bárbara não concorda que os dois continuem se vendo, pois ambos vão sofrer. Gael confessa à mãe que sente vontade de desistir de tudo por Daphne. Bárbara pede a Gael que não vá à festa na agência. Gael paparica Bárbara e se despede de Clarinha, ressaltando que sempre vai lembrar dela. Clarinha afirma a Gael que o ama e o abraça. Bárbara pede a Gael para avisar que não vai à festa. João José confirma a Daphne que Gael não vai comparecer ao festejo. Daphne assiste ao vídeo promocional da agência e reconhece o carro e a cidade do acidente de Nestor. Daphne aborda Ivete e pede para falar urgentemente com ela. Daphne fala para Cassandra que Tadeu está com Dino no jardim do prédio. Cassandra afirma que elas devem encontrar o chip do celular urgentemente. Cassandra se alegra pela nova vida de Ariadna. Cassandra vê um recado na porta de Ariadna. Ariadna recebe uma ameaça informando que vão matar o que ela mais ama caso a jornalista não deixe de investigar e se encontrar com Açucena. Ivete mostra a Daphne todas as datas onde funcionários da empresa saíram da cidade para um trabalho de fora. Daphne esclarece a Ivete que uma das datas coincide com a morte de Nestor. Daphne comenta com Ivete sobre o cartão que tem como pista. Daphne afirma a Ivete que Bonifácio matou Nestor. Ivete garante a Daphne que Bonifácio se retirou da empresa antes do acidente, ressaltando que Gael é o único que pode ter dirigido o carro. Daphne fica apavorada ao pensar que Gael matou Nestor. Cassandra tenta apurar se algum vizinho viu algo, mas Ariadna não concorda e deduz que a ameaça é do estuprador. Ariadna tenta se acalmar para Tadeu não perceber sua preocupação. Ariadna se apavora por estar colocando o filho em risco. Cassandra aconselha Ariadna a não falar nada para Eduardo, e ela concorda. Cassandra afirma que elas também devem tirar os documentos do local. Cassandra sugere a Ariadna que se tranque até Álvaro chegar. Eduardo se encontra com Álvaro. Álvaro esclarece que seu sentimento por Ariadna só nasceu após o abandono do irmão e de seu término com Olga. Álvaro fala que se sentiu culpado, mas o meliante não acredita. Eduardo chama Álvaro de traidor. Eduardo garante a Álvaro que nunca vai perdoá-lo. Eduardo relembra que foi o primeiro homem na vida de Ariadna e faz insinuações sobre a antiga companheira para Álvaro, que se irrita. Álvaro esclarece a Eduardo que não é violento. Álvaro acusa Eduardo de ter agredido Ariadna e o malandro afirma que a jornalista merecia. Álvaro e Eduardo trocam vários socos, dão uma surra um no outro e rolam pela grama.